Olá pessoal, tudo bom? Pessoal do oitavo ano, estou de volta aqui para a gente fazer uma breve revisão, falar um pouquinho sobre o conteúdo do percurso 4 do nosso livro-texto. O conteúdo do percurso 4, estou até com o livro aqui nas mãos, ele fala sobre outras regionalizações do espaço mundial, tá? Bem, nós vimos que é importante regionalizarmos para que possamos fazer um estudo mais detalhado sobre determinados aspectos, não é isso? E quando nós falamos dos países do planeta, quando nós falamos do processo de regionalização do nosso planeta, a gente tem que considerar com certeza as características apresentadas por grupos de países. E uma forma muito simples para que nós possamos regionalizar as nações baseando-nos no grau de desenvolvimento econômico e social desses países. Tá? Nós vimos que existem indicadores que, de fato, não mostram a realidade com relação ao desenvolvimento econômico e social de um país, mas através do IDH nós podemos avaliar de forma mais completa o grau e a intensidade do desenvolvimento de um determinado país. Não é isso? Bom, existem duas expressões, países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. A gente já ouviu falar muito nisso, a gente já está estudando bastante isso, já tem um tempinho que vocês ouvem falar, mas é interessante lembrar quando é que surgiu essa história de chamar uma nação de desenvolvida e outra de subdesenvolvida. Bem, logo após a Segunda Guerra Mundial, ficou extremamente evidenciado enormes diferenças de desenvolvimento científico e tecnológico entre alguns países. E essa diferença, ela mostrava que algumas nações, como os Estados Unidos, as potências europeias e o Japão, eles tinham um grau de desenvolvimento econômico e tecnológico muito maior. Enquanto isso, outros países caminhavam muito lentamente com relação ao seu desenvolvimento tecnológico. Bem, havia aí um motivo para se diferenciar esses países. Os países que apresentavam naquela época já um elevado grau de desenvolvimento científico e tecnológico receberam a denominação de países desenvolvidos. Não é isso? Bom lembrar que os países mais desenvolvidos da época, por exemplo, os Estados Unidos, o Reino Unido, a França, estes países eles investiram maciçamente na produção de armas e esse desenvolvimento de armas tecnologicamente avançadas fez com que outros setores econômicos também se desenvolvessem. Bom, o que não aconteceu completamente na velha União Soviética, porque a indústria bélica, aeroespacial, a indústria armamentista, ela de fato se desenvolveu bastante. Mas, como não havia competitividade no mercado, não havia uma concorrência entre empresas no mercado do mundo socialista, não houve um crescimento econômico a ponto de ser comparado com o crescimento econômico das grandes potências capitalistas. Bem, falamos dos países chamados de desenvolvidos por causa do seu elevado grau de desenvolvimento científico e tecnológico. Enquanto isso, existe um outro grupo de países que haviam sido predominantemente colônias de exploração durante o período colonial, outros países no continente africano e asiático que tiveram uma colonização e descolonização extremamente tardios. Esses países apresentam baixos e baixíssimos índices de desenvolvimento tecnológico e científico. Assim, esses países tiveram um crescimento econômico muito mais lento do que os países desenvolvidos. São assim chamados de nações subdesenvolvidas. O Brasil, nós conhecemos muito bem, é um desses países. Bem, a velha ordem mundial ela era extremamente caracterizada por apresentar três mundos. Por quê? Se nós classificamos um grupo de países como países desenvolvidos, o outro países subdesenvolvidos, chamando todos esses países de capitalistas. E ainda existia um outro grupo de países que não eram capitalistas, que eram socialistas, surge uma nova
classificação de países. Vejam bem, tínhamos 3 grupos de países, portanto, 3 mundos. Primeiro mundo, formado pelos países capitalistas desenvolvidos, os industrializados, chamados países ricos. O segundo mundo, formado pelos países de economia planificada, portanto, socialistas, né? E o terceiro mundo, países capitalistas subdesenvolvidos. Certo? Então, na velha ordem mundial, falava-se muito a questão, usava-se muito a expressão Brasil, país de terceiro mundo. Essa expressão cai em desuso porque com a nova divisão, vamos colocar a nova regionalização dessa ordem geopolítica atual, nós não temos o mundo dividido em 3, mas temos apenas 2 mundos. Né? Com a nova ordem mundial, essa divisão do mundo em 3, ela dá espaço a uma nova divisão. Os países socialistas, com o fim da velha União Soviética, a grande maioria desses países partem para a transição econômica, ou seja, passagem do socialismo para o capitalismo. Essa transição econômica, ela em alguns países ela já se consolidou, em outros ela vem se consolidando. Tá? Bom, a velha ordem mundial era bipolar, era uma disputa armamentista. A nova ordem mundial ela é multipolar, não é uma disputa armamentista, mas uma disputa baseada em aspectos econômicos. E percebeu-se o seguinte, que havia uma nova forma de regionalizar os países do planeta de acordo com seu grau de desenvolvimento econômico e social, ou desenvolvimento socioeconômico. Então, pegaram os países do norte nessa regionalização, essa divisão, chamaram os países desenvolvidos de países do norte. Por quê? Porque a grande maioria dos países desenvolvidos situa-se no norte geográfico, mas nem todos. Existem países subdesenvolvidos que estão no norte geográfico e países que são desenvolvidos que estão no sul geográfico. Então, a linha da divisão, olha só, países desenvolvidos, países do norte, países subdesenvolvidos, países do sul, que, coincidentemente, a grande maioria dos países subdesenvolvidos encontra-se no sul geográfico. Bom, nova regionalização. Países ricos desenvolvidos passam a ser chamados de países do norte. Países subdesenvolvidos, chamados de países pobres também, chamados de países do sul. Tá? Então, a nova divisão mundial, ela apresenta países do norte e países do sul. Ok? Pessoal, esse processo de regionalização, quando você observa a linha que divide o norte do sul, você vai perceber que não coincide com a linha do Equador. É uma linha que, inclusive, faz curva. Ela se desvia, né? Tem até um mapinha bonitinho aqui na página 40, que você vai poder observar quando estiver estudando. A linha da divisão norte-sul, ela tem um traçado interessante, porque ela vai se desviando, né? Ou seja, separando os países desenvolvidos, colocando eles ao norte, e jogando os países subdesenvolvidos ao sul. Lembrando a vocês que a nossa prova está chegando e que vocês precisam ter noção do significado dessa linha. Ela apenas simboliza a divisão, a separação do mundo rico desenvolvido do mundo pobre subdesenvolvido. Tá bom? Dando continuidade, a gente tem que observar o seguinte, que os países do mundo hoje são definidos como desenvolvidos, subdesenvolvidos, e existem alguns países que ainda são socialistas, mas não existe mais o velho mundo socialista. Os países desenvolvidos têm aquelas características que comentamos em sala, estrutura industrial completa, vanguarda tecnológica, porque eles têm um desenvolvimento científico e tecnológico gigantesco, são países extremamente urbanizados, têm uma agropecuária altamente mecanizada, né? As desigualdades sociais, elas foram minimizadas ao máximo, os problemas sociais eles não existem na proporção que nós conhecemos aqui no Brasil, que é um país subdesenvolvido. E os países subdesenvolvidos são aqueles países que
infelizmente, apresentam extremas desigualdades sociais, dependência cultural e tecnológica e a chamada dependência econômica. Bom, os países subdesenvolvidos, o livro ele trata em grupos, né? A gente chama esses países subdesenvolvidos de várias maneiras. Mas, olha que interessante. Nós temos um grupo de países subdesenvolvidos que, desde os anos 60, passaram a ocupar uma posição interessante no cenário internacional. Esses países receberam o nome, a denominação de tigres asiáticos. Para os asiáticos, a figura do tigre ela representa a força, a luta, aquele que não desiste, aquele que não se cansa, né? E os tigres asiáticos, Taiwan, Singapura, Coreia do Sul, Hong Kong, são países que investiram, eles não eram, olha só, eles não eram interessantes como o Brasil era na década de 50. Por não serem nada interessantes, eles não receberam aquele processo de industrialização de imediato, logo após a Segunda Guerra Mundial, como nós recebemos aqui no nosso país. Como não eram interessantes, eles buscaram outros rumos. Tinha um espelho, que era o modelo do Oriente, o Japão, e acabaram investindo bastante na qualificação das pessoas naquele país. Isso passou a exercer um papel fundamental no grau de desenvolvimento econômico que esses países vivenciam até os dias de hoje. Porque com o tempo a indústria se transforma e ela deixa de precisar apenas daquele operário que tinha muito na América Latina, que era muito importante na década de 50 nesse sentido, aquele operário que apenas torcia um parafuso, aquele operário que não se exigia dele uma qualificação profissional tão alta, tão elevada. Mas os tigres asiáticos apresentaram esse profissional para as grandes empresas do mundo inteiro. E outra coisa, uma mão de obra barata, disciplinada, por causa da cultura deles. E eles acabaram atraindo grandes empresas. E esses investimentos fizeram com que esses países crescessem muito, a ponto de alguns deles poderem ser apontados como prováveis primeiros países do sul subdesenvolvido a conseguirem superar as situações de subdesenvolvimento e se candidatarem a estarem no futuro, isso pode acontecer ou não, a se candidatarem no futuro a estarem entre os países desenvolvidos. Outro grupo de países subdesenvolvidos são os países emergentes. Os emergentes, a expressão emergente ou país em desenvolvimento nos dá uma falsa ideia de que esses países estão emergindo, se tornando desenvolvidos. O Brasil é um país emergente, a Argentina, África do Sul, Índia, né? A própria China. Estes países, gente, eles tiveram um crescimento econômico fantástico, um processo de industrialização muito grande, né? Em muitos casos, em muitos momentos. Tem economias importantíssimas para o mundo, como é o caso da economia brasileira, mas eles não conseguem se desvencilhar dos grandes problemas sociais. A extrema desigualdade social, os problemas decorrentes de uma péssima distribuição da renda. Então, eles de fato não podem ser chamados, né, ao pé da letra, né, de países que estão se emergindo rumo ao desenvolvimento. São chamados de emergentes porque é uma classificação que generalizou aqueles países. Mas isso não quer dizer que eles sejam países que estejam se tornando desenvolvidos, não. Outro grupo de países, a gente vai pegar o livro de vocês, trata os países subdesenvolvidos, separando em grupos. Nós temos os países exportadores de petróleo, produtores exportadores de petróleo, que são países que produzem uma riqueza grandiosa, mas que mantêm a maioria da sua população, das suas populações, vamos colocar assim, de todos esses países, a maioria das suas populações é formada por pessoas de baixa renda, né? Existem graves problemas sociais, a maioria da população é extremamente pobre. Ouvimos falar de sheiks do petróleo, sheiks árabes, etc. e tal, riquíssimos, mas em contraposição a essa riqueza, nós temos populações muito pobres. Tá bom? Bem, depois falamos sobre os novos tigres, né? Tailândia, Malásia, Indonésia e Filipinas, países que têm copiado o modelo dos tigres asiáticos, atualmente investindo um pouco mais
no processo educacional, tentando acompanhar os vizinhos, que são exemplos para eles, com o intuito de melhorar as condições da economia desses países. Tem melhorado, porém, as desigualdades sociais ainda são extremas nessas nações. Outro grupo citado aqui, os países de desenvolvimento econômico menos avançados. São aqueles chamados de países mais pobres, de baixíssimo IDH, onde o processo de industrialização ele praticamente inexiste, as economias são primárias, baseadas na agricultura, na pecuária, na exportação de produtos primários, matérias-primas, são fornecedores de mão de obra, não tem uma mão de obra qualificada, muito qualificada, é importante lembrar isso. São países que apresentam grandes conflitos, a exemplo nós temos as nações africanas, países na Ásia, o Haiti no nosso continente, no continente americano, ou seja, países que têm perfis muito semelhantes, ok? Mas é bom lembrar, pessoal, que essa estrutura que nós utilizamos, que o autor do livro utilizou para regionalizar o mundo de acordo com o grau de desenvolvimento econômico, ela não é definitiva, ela pode estar sendo modificada sempre. Nós temos, por exemplo, os ex-países socialistas, que alguns complementaram o processo de transição e outros estão complementando. Países que eram membros da velha União Soviética, países que pertenciam ao velho leste europeu, que eram satélites da velha União Soviética, que têm enfrentado muitas dificuldades nos seus processos de transformação da sua economia, velha economia socialista, em novas economias capitalistas, que são uma prova de que o cenário mundial ele está aberto a mudanças. São países que estão em transição, mudando. E de outra forma também, outros países subdesenvolvidos no mundo têm procurado, de alguma forma, como eu citei anteriormente, os tigres asiáticos, os novos tigres, melhorar a sua condição socioeconômica e partindo principalmente de um crescimento econômico diferenciado. Tá bom? Finalizamos a primeira expedição nossa. A gente vai depois continuar os nossos comentários a partir da segunda expedição. Nós vamos depois trabalhar o percurso 5. Um abraço para vocês, boa prova, bons estudos. E lembrem-se, sempre os vídeos devem ser assistidos no último momento, depois que vocês tiverem lido o texto, resolvido os exercícios em casa, lido, estudado, tá? Observado as anotações no caderno, tá? E aí sim você vai dar uma relaxada assistindo esses vídeos que eu tenho postado para vocês, ok? O objetivo não é tirar vocês da leitura, pelo contrário. O meu papel enquanto professor é incentivar vocês a estarem lendo e buscando o conhecimento que é extremamente importante, ok? Um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo. Até logo.